Olá, turminha da horta! Bem-vinda para a nossa 7ª videoaula. Como vocês passaram dessa semana? Eu passei bem e espero que todos vocês também estejam bem. Então vamos lá para a gente fazer a observação do como foi essa nossa semana? Já de início, vamos pensar um pouquinho. Foi uma semana quente como as outras? Não. Foi uma semana mais fria, tivemos chuvas e mudança da temperatura. Então, com essa mudança, as nossas hortaliças acabam que sentindo um pouco, porque a temperatura do ar fica mais gelada, né? E consequentemente a água também fica. Então a absorção da água na terra demora mais e por subsequência ela fica mais tempo úmida e gelada também. Então nesse período eu não realizei irrigação, exatamente porque a chuva ela fez esse papel para a gente durante esses dias. Mas mesmo assim foi numa quantidade além do que necessária. Então, algumas das hortaliças acabam sentindo, como vocês vão estar observando logo mais à frente aí, quando a gente vai estar vendo cada espaço e eu vou estar falando um pouco sobre eles, certo? Aqui, hoje, né, eu estou fazendo a gravação junto da nossa hidroponia, porque a gente vai estar fazendo a observação principalmente dela, porque é um projeto novo e a gente precisa ir acompanhando essa etapa diariamente. Então, vocês podem observar que aqui a fundo, a gente está com o desenvolvimento dela, das hortaliças, onde aquelas que estavam se desenvolvendo melhor em relação às outras, continuam no seu desenvolvimento. Mas também na hora que chegar na parte de estar mostrando a hidroponia, vocês vão estar observando e a gente vai estar conversando um pouco mais. Então vamos lá agora, dar uma olhada nos nossos espaços e ver como que as hortaliças se comportaram durante essa semana e logo mais a gente volta para a gente conversar um pouco mais? Olá, turminha da horta. Então vamos dar o nosso passeio semanal pelos nossos espaços da horta. Essa semana vamos começar aqui pelo nosso espaço sensorial aromático, né? Olha que bonitinho como tá as hortaliças, se desenvolveu, mesmo com os dias frios de chuva, né, que a gente teve, né, por esse final de semana e semana, de início de semana. As hortaliças estão bonitinhas, não sentiram nada, nenhuma alteração, todas elas estão se desenvolvendo dentro do curso normal, né? Olha que belezinha aqui o brotinho da erva doce. O manjericão tá começando a pegar. Olha quantos brotinhos novos da folha de peixinho lá nascendo. Olha as hortaliças. E as ervas aqui junto, que bonitinhas que elas estão. Aqui dentro do cubo. Olha lá. A gente observa sempre que essa área, por ser uma área que tem menos luminosidade, ela sofre um pouco mais. Por isso que as hortaliças se desenvolvem normalmente menos aqui nesse espaço do que do outro. Mas a ideia é exatamente essa. Vocês poderem observar vários tipos de espaço e entender a diferença de cultivo entre um e o outro, ok? Olha aqui que belezinha aqui também. Todas se desenvolvendo certinho. Olha aqui o tolomilo com orégano. Que gracinha. Certo? E aqui o pezinho de escarola já está secando as sementes para logo a gente poder estar colhendo elas. Certinho, orégano. Então vamos lá para os outros espaços. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá no espaço da hidroponia e depois em sequência vamos observar os outros espaços nossos também. E aqui a nossa hidroponia, então. Depois de passado mais uma semana, vamos dar uma observada como está sendo o desenvolvimento das hortaliças, certo? Então aqui é a nossa caixa d'água com nutrientes, que essa semana eu vou realizar novamente a troca desta água com novos nutrientes, como a gente já conversou lá na nossa primeira aula. Aqui a gente pode ver, ó, os brotos que tinham secado e que já estão todos, ó, em formação novamente. Aqui o outro também. Olha, esses daqui que se desenvolveram mais. Esse de cima. E esse é o que tá mais desenvolvido, certo? Então, das 19 mudas que a gente realizou o plantio aqui, 5 morreram, né? Como a gente fez o inicial só com a água e depois introduziu os nutrientes, 5 dessas não resistiram. Apenas 14. Dessas 14, elas secaram e estão brotando novamente. Nesses vasinhos que secaram, ó, eu coloquei
mudas de almeirão roxo. E elas estão reagindo super bem e estão se desenvolvendo. Nessa aqui, ó, eu fiz um mix. Coloquei uma muda do almeirão roxo e uma muda da escarola. Vamos ver como é que elas vão se desenvolver junto. Mas no geral, elas estão se desenvolvendo dentro daquilo que é o esperado. Então esse aqui é o nosso espaço da hidroponia nesta semana. Vamos continuar observando e semana que vem a gente volta para dar uma olhada aqui. Vamos lá então observar agora o espaço da nossa horta tradicional e em seguida da nossa horta suspensa. E aqui é a nossa horta tradicional essa semana, né? Passado dessa uma semana também. Olha como elas continuam se desenvolvendo bem. As daqui, com os dias frios e esse pouco de chuva que deu e caiu a temperatura, elas sentiram um pouco, né? Então lembrando sempre que a horta não é só o ver o bonito, é ver também as transformações que acontecem nela com essas mudanças do tempo, né? O que pode ocorrer. Então isso também tudo é objeto de estudo, para a gente ver que elas não se desenvolveram tão bem e sofreram um pouquinho com o frio, né? Lembra que eu falei para vocês também que normalmente as hortaliças de coloração mais escura, ela tem uma resistência maior em relação às hortaliças de coloração mais clara. Isso fica bem nítido aqui, a gente vê no alface crespa com a alface crespa roxa, né? Assim como aqui também, ó, a escarola. Aí aqui a gente vê também o almeirão roxo, olha lá os pezinhos de tomate, a cana. Aí aqui, ó, a nossa berinjela, que eu vou estar colhendo ela logo mais, pra gente estar fazendo uma culinária dela diferente hoje. Tá vendo que linda que ela está? E ali, ó, aquela berinjela que a gente fez os antepassos, olha como é que já tá a germinação das mudinhas. Que linda que elas estão, crescendo bem, logo logo a gente faz a transferência para um outro espaço. Aí aqui a hortelã com os pés de tomate, tá vendo? São as sementes que o vento carrega e que vai se alojando pelo espaço da horta e nascendo nos espaços variados. Aqui o outro pé de berinjela, crescendo, o mesmo processo, a semente voa e aí nasce. Aqui, tá vendo? Olha que bonito aqui, a nossa rúcula, como as folhas estão enormes, né? Estamos indo em reta final para a gente poder realizar a colheita, fazer o descanso da nossa terra que a gente faz todos os anos no mês de julho e a retomada dos cultivos novamente no mês de agosto. Aqui os peixinhos. Olha lá o pepino. E aqui, ó, a salsinha com o gengibre secando também. Aqui lá o gengibre. E lá o alçafrão, como eu mostrei para vocês, né? Ele tá secando, a hora que ele secar totalmente, aí a gente pega e vai cavucar para poder tirar a raiz e fazer culinária com eles para vocês verem como que é a coloração dele. Muito interessante. A batata, né, doce também. Aqui a melissa. Olha lá o abacaxi com morango. A carqueja enorme. O nosso orquidário aqui, só crescendo. E aqui a nossa horta suspensa, né? Os pezinhos de tomate, ela lembra? Semana passada tava verdinho aí, ó. Essa semana já tá maduro. E vamos colher ele também para poder utilizar na nossa culinária. Aqui a batata doce. Aí. Mais morangos, viu quantos moranguinhos produziram esse ano já? Aqui, ó. Novas flores para poder dar novos frutos. E aqui, né, a cebolinha com almeirão, como eu já expliquei semana passada. Esses almeirãos são sementes que secaram do pé daqui e com o vento eles vão se espalhando pelo nosso espaço da escola e nascendo outros pezinhos. E assim vai o ciclo da natureza, né, na sua perfeita harmonia. E a nossa hidroponia, que eu já mostrei anteriormente aí para vocês. Vamos dar um fechamento para ver que bonito, ó. O processo de circulação agora, a água tá ligada. Tá vendo o barulhinho?
Aí, ó, as esponjinhas todas úmidas. Olha lá, a aguinha lá dentro lá. Aqui também. Olha que bonita essa escarola aqui. Como tá o desenvolvimento dela. E o almeirãozinho. E aqui eu fiz um mix pra gente observar como fica esse mix aqui. Olha lá, a aguinha com a raiz. Certo? Então vai ficar aqui o mix de almeirão roxo com a escarola. Então, esta é mais uma semana que se passou e como está o desenvolvimento dos nossos espaços da horta. Viu que legal que tá os nossos espaços, como estão o desenvolvimento das hortaliças? Então, a gente está indo para a segunda quinzena do mês de junho, então é reta final do nosso primeiro semestre do projeto. Vamos estar daqui mais 2 semanas realizando a colheita dessas hortaliças e a gente vai estar conversando por esses próximos dias o como isso vai estar acontecendo, certo? E depois, em sequência, o mês de julho, que tem o descanso da terra, que é feito todos os anos. Vocês vão observar esse ano como é feito todo esse processo, tá? Semana a semana comigo. E a gente vai dando continuidade e na realização do plantio a gente vai ter novidades. E a gente vai estar conversando sobre isso nas próximas semanas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Essa semana é mais uma semana de observação do desenvolvimento das hortaliças, junto com a mudança de tempo, que é importante a gente analisar esse contexto também, do como é o desenvolvimento dela em dias quentes e em dias mais frios, e o como acontece. Mas o positivo de tudo isso esse ano, que não teve aquelas chuvas extremamente fortes, como ano passado, que acabou prejudicando um pouco as nossas hortaliças. Esse ano não aconteceu isso. Então, o desenvolvimento dela está sendo melhor em relação ao do ano passado. Mas como a gente mesmo sempre conversa, o projeto Horta é um projeto de um laboratório de observação diária. Então a gente aproveita todos os contextos da natureza para poder explorar todas as possibilidades do como pode acontecer dentro de um espaço da horta e aquilo que precisa ser realizado frente às questões do momento, certinho? Então semana que vem a gente volta com novas novidades e conversando um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado. Boas semanas para cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo em cada um e até semana que vem, pessoal.